Oi, boa noite. Hoje você vai entender como funciona a mente de um assassino em série, um serial killer. O ano era 2009. A morte de 5 mulheres provoca uma onda de pânico na Grande Belo Horizonte. O criminoso é Marcos Antunes Trigueiro, um homem frio, muito violento, que hoje cumpre pena de mais de 100 anos de prisão. Depois de uma negociação difícil e demorada, o maníaco de Contagem contou como e por que matava as vítimas. Um longo caminho nos trouxe onde cumpre pena um dos homens mais violentos de Minas Gerais. Foram meses de negociação para convencer o serial killer de Contagem a falar. E a gente chega aqui num dia tenso, né? Ontem um detento matou o outro na mesma ala em que o Marcos Trigueiro cumpre pena. Ele se diz ameaçado ali, pede a transferência desse presídio. Ele afirma com todas as letras que ele está jurado de morte. Ficamos diante de um homem frio. Durante o assassinato, você tinha algum remorso? Não. Você tinha pena das vítimas? Muitas vezes eu não sabia o que era isso. E com plena consciência dos erros que cometeu. Na época da prisão, considerado um monstro. Um assassino em série de voz mansa e atos cruéis. E como que era antes da morte? Antes da morte, normal, era um assalto normal, né? Eu conversava com a vítima normal. Um criminoso que seguia um ritual em cada assassinato. Suas vítimas tinham um padrão, elas se vestiam e depois eram mortas. Por quê? Porque no momento que vestia, era o momento que elas iam embora, eu ia liberá-las. Mas naquele momento ali, que a força me empoderava, entendeu? Que eu queria ir embora, eu queria, né, abandonar, eu queria deixar a pessoa embora, eu queria... Mas naquele momento ali é que vinha as forças, a força do mal, a força maligna. Obcecado pelo domínio, pelo controle, pela morte. Eu era guiado pelo mal. Eu não tinha sentimento. Essa força, ela domina você, domina sua mente, domina seus braços, domina seu corpo. São 2h30 de entrevista. Na maior parte do tempo, Trigueiro fica cabisbaixo. É um homem de poucas palavras, mas a vaidade fala mais alto. Eu falava que meu pai era o demônio. Eu falava que ele me assegurava de tudo. E foi aí que eu fui dando lugar ao mal. Né? Um mal que me possuiu, que me desorientou, fiquei desorientado, comecei a praticar vários assassinatos. É algo muito forte. Incontrolável? Incontrolável. Teve alguma abordagem que ela não foi concretizada? Alguém que conseguiu fugir de você? Não. A cada dia, mais provas apontam o pintor Marcos Antunes Trigueiro, de 32 anos, como autor dos assassinatos de 5 mulheres em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Só este ano, em Belo Horizonte e na região metropolitana, outras mulheres foram encontradas mortas da mesma maneira, estranguladas. Outras 2 mulheres também podem ter sido vítimas do mesmo assassino. Eu vi vozes falando, assassina, mata, mata, mata. Eu quero essa alma, eu quero a alma. Então, algo me dizia para não. Algo, não faça isso, não faça. Mas algo parece que foi mais forte do que eu. Então, eu não resisti. Me dominou por completo. O que te leva a crer que você não vai ser dominado novamente por essa força quando sair daqui? Porque hoje, esses anos que eu estou preso, eu descobri a verdadeira paz, a verdadeira... Você ainda ouve vozes? Não. Você tem medo de voltar a ouvir essas vozes? Não, porque, como eles falam, o que está comigo é maior do que está comigo antes.
sou a Shirley Barroso, eu trabalho na Record Minas há 18 anos. O caso do maníaco foi muito interessante, porque há anos não se ouvia falar em serial killer, em crimes em série, e principalmente aqui em Minas Gerais. Um carro foi encontrado abandonado. O veículo pertencia a uma contadora desaparecida na noite anterior. Segundo a família, ela sumiu no caminho do trabalho para casa. E antes da polícia chegar com ele, o comentário era que ele era muito bonito. E que os policiais viam ele e falavam, meu Deus, mas olha, um cara bonito, olhos verdes, e enfim, que não tinha um perfil de criminoso, um perfil de predador sexual. O Marcos Antunes Trigueiro, ele era um homem comum. Saía de casa, deixava uma esposa, uma filha, um bebezinha, né, que era a filhinha dele na época, e ia para o trabalho. E o que chama muita atenção é que os crimes aconteciam bem próximo à casa dele. Quem é o Marcos Antunes Trigueiro? O perfil dele é uma pessoa fria, calculista. Quando vai cometer o crime, comete com a maior tranquilidade, na certeza de que não vai ser pego. Amante da perversidade. A Adna foi sua primeira vítima. Sim. Você conhecia a Adna? Não. Como você escolheu a Adna? Simplesmente eu estava andando, sem rumo, E foi de repente, foi muito rápido. Adna Feitor Porto, de 34 anos, desapareceu na última segunda-feira. O marido dela disse que o último contato entre os dois foi às 3 horas da tarde por telefone. Eu senti que ela estava com problema. Logo em seguida, tentei ligar para ela, ela já não estava atendendo mais o telefone. A Adna, ela tinha uma loja de gessos por aqui. Naquele dia ela saiu com uma lista para visitar 3 clientes, mas nunca chegou em nenhum dos endereços. Ela foi abordada pelo Marcos, numa avenida bem perto daqui. O corpo só foi encontrado cerca de um mês depois, numa zona rural na cidade de Sarzedo, à margem de um rio. A Adna, a primeira vítima dele, eles trabalhavam juntos. Ela ofereceu ele uma carona e nessa carona ele foi para cima dela para beijar, enfim. E ela tentou afastá-lo e ela sentiu repulsa e começou a empurrar. Ele, naquela raiva, ele estuprou e matou ela. Com a Adna, houve violência sexual? Foi consentido, né? Eu conversando com ela e ela consentiu, né, o ato. E depois do consentimento, que cada um ia embora para o seu destino. Eu já ia embora, né? E foi aí que, de repente, aí virou, o jogo virou. Aí veio você vê a força lá e aí foi cometido o ato. Uma mulher vendida por um assaltante com uma arma. Como é que isso evolui para uma relação sexual consentida e não estupro? Pois é, o negócio é a conversa. Nós conversou tal, foi conversando. E ela acabou consentindo. Talvez pode ser, né, que medo da arma, não sei. Meu nome é Francisco de Assis Santiago. Eu fui promotor de 3 julgamentos do Marcos Trigueiro. O que ele disse é para autodefesa. Foi consentido, a mulher não teve. Ele foi tudo na violência. Ela permitiu, ela estando em pânico, ela sabia que ia morrer. O veículo foi abandonado perto do bairro Camargo, região oeste da capital. Todos os pertences de Adna, inclusive os documentos, foram deixados no local. As buscas começaram à noite e foram reforçadas pela manhã. Como que ela foi morta? Estrangulada. Com o quê? Com as mãos. Adna Feitor Porto, de 34 anos, foi morta no dia 26 de janeiro de 2009. Como que foi encontrado o corpo dela e onde? Essa via rural, ela não tem asfalto
margeada por uma mata fechada. E aproximando-se de um rio, a margem direita, o corpo dela foi deixado. À época era um período chuvoso, o rio transbordou e molhou o corpo. Então, quando passa um pescador, depara com o corpo e aciona a polícia, o corpo já está em avançado estado de putrefação. Quase 3 meses depois da morte de Adna, o corpo de outra mulher foi encontrado. Era abril de 2009. O mais bárbaro dos crimes, a jovem Ana Carolina Assunção é encontrada morta dentro do próprio carro, também na Via Expressa. Ela estava seminua e com um filho de apenas 1 ano no colo. Meu nome é Alexandre Ditz. Eu sou um dos investigadores que participou da investigação no caso do maníaco de Contagem. Foi um caso que inicialmente foi investigado como latrocínio e foi um caso de grande repercussão porque quando ela foi localizada, né, junto ao carro dela, ela estava com um filho menor de 1 ano de idade. Ela já sem vida e ele estava dormindo em cima do corpo. Você tinha visto o bebê no carro? No momento, não. Só depois que eu percebi. Aí foi aí que eu entrei em desespero também. Na hora que eu vi a criança. Por quê? Porque na hora que eu vi a criança, eu, né, aí já caí em si, né, o que eu estava fazendo. A Ana Carolina abordada nesse horário, por volta de 6h30 da tarde, ela vinha buscar a mãe nessa rua, né? Vinha buscar a mãe, ela estacionava aqui, a mãe fechava a loja ali, caminhava aqui, elas iam embora para casa. Então, quando a mãe sai da loja, ela vê o carro indo embora. E aí, imediatamente, ela ficou preocupada, faz o contato telefônico e já percebe que tem alguma coisa errada. Chocou todo mundo. Não era mais um homicídio, mais uma estatística. Tinha lá um bebê em cima do corpo da mãe. O que a Ana te pedia? O que ela me pedia, como as outras me pediam, né? Leva o dinheiro, leva o seu telefone, leva o carro, tal. E eu sempre falava, não, com certeza, vou ficar com o carro, vou levar, vou deixar vocês em paz. Só isso. Sobre o filho, o que ela te pediu? Também. Eu tenho um filho e tal, não faz nada com ele. Ele conseguiu estuprar, colocando o menino na parte de trás do veículo, e ali ele barbarizou, ali estuprou e ali ele matou. A Ana foi violentada sexualmente? Não. Como é que foi com a Ana? A Ana foi... Nós tivemos uma conversa, né? E foi aí que ela não aceitou e nós entramos em luta corporal dentro do carro. E nesse momento aí, infelizmente, que veio acontecer também, né, o fato. Como que ela foi morta? Mesma coisa, do lado. Pegou minha irmã com um filho de 1 ano e 2 meses dentro do carro. A pessoa pra ter coragem de pegar uma mulher e fazer isso com ela e olhando o menino do lado aí, isso não é uma pessoa normal. Meu nome é Rodrigo Bisotto Candado, sou advogado, criminalista, né? Eu tô com o Marcos Trigueiro, né? Desde o início aí que ele foi preso. Eu puxo uma lembrança, né, do fato trágico, mas ao mesmo tempo um fato louvável dele, que foi o caso da Ana Carolina. Ele ceifou a vida da mãe, foi o mais chocante, né? Mas a criancinha ele colocou no colo dela e teve a preocupação de abrir o vidro do carro para que o oxigênio pudesse, né, a criança não pudesse falecer ali, né? O que de fato aconteceu. E foi aí que arrumou um jeito da pessoa ver a criança, de pegar a criança. Foi aí que eu caí em si, que eu larguei ela lá, próximo à residência, e buzinei, a janela estava aberta. Foi aí que eu deixei ali e atravessei a avenida e fiquei olhando para ver se alguém ia pegar a criança. É mentiroso, tá te levando no conversa. Não vai na conversa dele, não. Você sabe. Isso que você viu e ouviu agora parece inacreditável, mas foi exatamente o que aconteceu.
O Trigueiro deixou o bebê vivo em cima da mãe que tinha acabado de ser assassinada. Marcos Antunes Trigueiro não é um criminoso qualquer. Os veículos com travamento eletrônico tinha começado essas épocas assim, ó. Então ele não tinha manha. Então ele foi fechar com a chave. A hora que fechou com a chave, o carro... O alarme disparou. Aí chamou a atenção. Aí a vizinhança, com medo também, chamou a polícia. Aí a polícia foi lá para ver dentro do carro e quebrou o vidro. Viu a criança em cima do cofre. Foi que salvou a criança, senão a criança ia morrer. Você viu o momento em que a criança foi resgatada? A criança não foi um motivo para você parar no assalto? Não, naquele momento ali, eu estava fora de si, naquele momento. Naquele momento ali, eu só pensava em fazer o assalto. Apenas isso. Ele falou que ele acompanhou o resgate dessa criança. Mentiroso. Ó, pegou o ônibus, foi pra casa, dormiu tranquilo, depois de estuprar a moça várias vezes. Você vê como o cara é safado, mentiroso e frio. Tem uma pessoa aí fazendo isso e tá solto. Aí, Deus sabe quem que vai pegar agora. Não tem como. Não tem como ser tanto bandido que tá aí, cada um pegando uma mulher. Pra mim, tá claro que é a mesma pessoa. A gente vê a similaridade dos casos. Aí a gente já começa a explorar, então, que a Ana Carolina seria a segunda vítima. Já temos aí 2 casos relacionados. Só que a gente tinha que construir essa história, formatar ela, para a polícia começar a direcionar um trabalho de investigação em cima de um maníaco sexual e não de um latrocínio.